Governo Federal. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Lei Aldir Blanc e o Instituto Cultural Música no Museu apresentam Os Imortais da Música Brasileira e os Gênios Internacionais. Trata-se de um resgate da rica produção musical brasileira na interpretação de grandes nomes, mostrando a pujança da nossa música que permeia o clássico e o popular e que trazem a grande memória brasileira na área musical. No contraponto, os grandes nomes da música internacional, trazendo assim um panorama bastante interessante de obras brasileiras e internacionais. Esperamos a presença virtual de vocês assistindo nossas apresentações diárias às 13 horas. É o resgate do Música no Museu, com a participação de excelentes musicistas brasileiros de grande expressão nacional e internacional. Falar dos imortais da música brasileira, não se pode deixar de lado Chiquinha Gonzaga, uma mulher à frente do seu tempo que foi um grande destaque no meio musical brasileiro. E para contar essa história, a sua história, nós trazemos um duo que faz um trabalho muito interessante com a evolução e as músicas de Chiquinha Gonzaga. Com vocês, Jorge Spielmann e a pianista Maria Luísa Lundberg, falando da grande pianista e da grande musicista que foi Chiquinha Gonzaga. Tenho certeza de que vocês vão conhecer mais a sua vida e constatar a sua importância na música brasileira. Vamos falar então de Chiquinha Gonzaga com Jorge Spielmann e Maria Luísa Lundberg. Olá, eu sou Jorge Spielmann. Estou aqui para falar de mais um projeto do Música no Museu, em que vamos homenagear os imortais da música brasileira, assim como os gênios internacionais. Num momento como esse, de pandemia, esse projeto nos dá uma oportunidade de mostrar nosso trabalho. A minha parte cabe levar para vocês Chiquinha Gonzaga num encontro com Chiquinha Gonzaga. Eu, Jorge Spielmann, Maria Lúcia Lundberg ao piano, assim como Moisés Santos no clarinete. Vamos não só levar a música genial dessa grande musicista, como contar um pouquinho da sua história. Uma mulher à frente do seu tempo, que nos deixou, de certa forma, o que conhecemos hoje como música popular brasileira. Aguardo vocês. Na época da Chiquinha, entre o final do Segundo Reinado e a República, a mulher era vista de uma maneira bem estranha. Chegavam a dizer que ela era a parte defeituosa da espécie, só se salvando o óvulo. É verdade. O escritor português, o Ramalho Ortigão, chegou a fazer escreveu umas normas para que, assim, a mulher conseguisse uma grande ascensão. E essa grande ascensão seria um bom casamento. O primeiro item que ele colocou foi banho de asseio. A mulher deveria saber, né? Segundo, química culinária. Terceiro, escrituração doméstica. Quando fosse criança, ela já deveria aprender a fazer um bom caldo. Senão, ela jamais deveria pensar em dirigir uma casa. Otan, você sabe fazer um bom caldo? E conseguiu casar, minha filha? Sabe tocar piano? Pois é. Depois, você unia isso tudo a um vernizinho de francês, obviamente falar uma poesia em francês, noções de bordado e tricô, crochê também, importante. Algumas canções tocadas ao piano corretamente. Pronto! A mulher estava preparada para um futuro maravilhoso, um grande marido. No entanto, uma jovem, usando de determinação e uma língua afiada, lutou pelo que acreditava e abriu caminho para nós e também para os musicistas. Mulheres brasileiras, eu tenho o prazer de convidá-la hoje aqui
a maestrina Francisca Edvige Gonzaga, mas podem chamá-la de Chiquinha, que ela adora. Só que Chiquinha tinha um par constante, que era o seu anjo da guarda. E nós vamos tê-lo hoje aqui também. Representando o Antônio Calado, o flautista, Moisés dos Santos, o primeiro clarinetista do Teatro Municipal, está dando essa honra de estar ao nosso lado, sendo hoje vivendo o Calado. Em 1890, Chiquinha, no bairro de Andaraí, assim na sua janela, observando o ensaio de um cordão de carnavalesco rosa de ouro, ela teve uma brilhante ideia. Por que não compor algo especificamente para o carnaval brasileiro? Naquela época se dançava polca, mazurca, valsa. Aí, despretensiosamente, ela foi ao piano e compôs o Abre Alas. Mas como vivia uma jovem, como vivia Chiquinha? Como toda sinhazinha, ela teve uma educação rígida, até porque ela era uma menina que tinha um temperamento, e o pai já havia percebido bem o jeitão dela e contratou um cônego para ser o seu tutor, vamos dizer assim, aquele que ensinou tudo. Ela foi muito bem instruída, aprendeu vários idiomas, tudo que ela precisava aprender para ser uma dama, né, do Segundo Império. Aos 16 anos, Chiquinha consegue um noivo. Na verdade, naquele período, os pais é que namoravam. E aí, dependendo do que eles decidissem, o casamento aconteceria ou não. Mas, para Chiquinha, conseguiram um rapaz bonito, loiro, olhos azuis, rico. Dos presentes de núpcias mais cobiçados do Brasil imperial constavam escravos e pianos. Foi um piano, o dote recebido por Chiquinha pelo seu pai, mas o marechal jamais poderia imaginar que tal presente seria um transtorno na vida do casal. Tocar em público? Nem pensar. Bom, aos 16 anos, Chiquinha já fica grávida. Aí o marido pensou, agora ela larga esse piano. Mesmo grávida, e mesmo depois que a criança nasceu, Chiquinha sempre dava um jeitinho de sentar ao piano e tocar algo. A música, assim, foi uma coisa assim, inseparável, foi algo que acompanhou a vida toda da Chiquinha. Bom, chegou um tempo que as brigas começaram a aumentar, porque ela tinha um temperamento forte, eles se desentendiam. Ele chegou a fretar um navio em ajuda à Guerra do Paraguai, levaram os voluntários da pátria, né, os escravos que eram libertados, na verdade, para lutar na guerra no Paraguai. Então, ele levou, a Chiquinha deixou o seu filhinho, era uma menina, não, era um menino, o primeiro filho, deixou com a família e foi com ele, porque ele não ia deixar aquela moça cheia de energia, sozinha, então ela foi junto. O negócio ficando tão complicado dentro do navio que ele chegou a conseguir um violão para ver se ela se acalmava. Na volta, não deu certo. Ela resolveu se separar, mas aí descobre que está grávida de novo. A família não a recebe. Ela fica com ele mais um tempo, aí vê que não vai dar certo, se separa, se apaixona, tem uma paixão louca. Enfim, mas Chiquinha, para desanuviar, ela senta e toca Anitta.
separação, Chiquinha passa a frequentar assim a boemia, os notívagos. Onde tivesse um grupo de artistas, lá estava ela. Um certo dia, num café importante da cidade do Rio de Janeiro, a famosa Confeitaria Colombo, ela conhece Plácida dos Santos, que era uma cantora famosa, a rainha das canções brasileiras. Chiquinha logo percebeu o jeito dela, brejeiro, sensual, e aí compõe Machuca. Sou morena, bonita e galante, tenho raios de setas no olhar, e nem pode uma lira de Dante os encantos que sinto cantar. Quando passo os bilongras me olhando, de binóculo erguido com ardor, sinto todos se bamboleando, abrasados em chamas de amor. Põe a cabeça maluca, pisa, mata, destrói esta vida. Ai, morena, morena, ai, machuca. Eu machuco deverás a todos, até fico contente por isso. Ao fitá-los os deixo bem louco, e fitando-os lhes jogo feitiço. Sou morena que quando passeio deixo cauda de luz como um astro, e um bando de homem que vem me amando e seguindo meu rastro. Morena, morena querida, tu nos põe a cabeça maluca, pisa, mata, destrói esta vida. Ai, morena, morena, ai, machuca. O nome Chiquinha Gonzaga era assim, debochado, cantarolado em maldosas sátiras pelas ruas da cidade. Era o preço que ela pagava por romper com as normas sociais. Mas Chiquinha pouco se importava. Um certo dia, ela tem uma ideia de compor uma opereta. Era uma coisa inédita. Uma mulher compor uma opereta em termos internacionais, imagina no Brasil. Aliás, as coisas que a Chiquinha compunha, os homens diziam que não era composição dela, eles questionavam uma mulher compondo assim, como assim? Mas voltando a essa opereta, Chiquinha não tinha um know-how musical, um conhecimento para compor algo com vários instrumentos, mas ela era uma mulher tinhosa, pegou os livros, colocou e começou a escrever instrumento por instrumento. E aí a coisa ficou pronta. Ela levou para o teatro, foi bem aceita, tinha um maestro, e aí começou a briga, né? A composição era dela. O maestro não conseguia perceber as sutilezas da composição. E era uma briga, não, mas foi eu que compus. Não, aí o cara era lento, era mole. Até que ela resolveu, me dar essa batuta aqui. Era a primeira vez que uma mulher empunhava uma batuta, algo extremamente bizarro para a época. A opereta era A Corte na Roça.
Na época da abolição, os artistas, vários, eram assim, ativistas ferrenhos, e, obviamente, Chiquinha não podia ser diferente, afinal, ela era filha de uma mestiça. Então, Chiquinha chegou, dizem até que ela chegou a vender de porta em porta partituras para conseguir a alforria de um escravo músico. Vocês sabem que naquela época existia escravo músico? Mas eu acho que não mudou, não, sabia? Né, Tan? Eu sou escrava. É. Abafa o caso. Então, a Chiquinha, ela tinha esse temperamento. Ela sempre era uma mulher que estava na vanguarda, sempre lutando, sempre brigando por tudo. E isso ela não ia abrir mão, até porque dizia respeito à vida dela. Apesar de uma parte dela vinha de uma estirpe nobre, mas a mãe, não. A mãe tinha sido filha de escrava. Mas ela percebeu que, apesar da abolição, o preconceito era enorme. Tanto que mulher jovem, para ir à praia, ia toda coberta. E não gostava da pele morena, não. Sempre dava um jeito. Se fosse um pouquinho moreninha, dava um jeito de colocar pó, alguma coisa para ficar mais clara. No entanto, os ricos homens brancos nutriam um grande fascínio pelaquela pele como um chocolate. Era um mundo de sensualidade e perdição. Chiquinha não perdeu tempo. Compôs Mulatinha. Me dizem que nesta vida a virgem eu sou morena e tenho como Açucena o feitiço, o fulgor. E toda a gente na vida quer fazer-se amar por mim, rasgando o peito, enfim, de jurando eterno amor. Mulatinha sem tardança, rasga o peito onde encerra todo amor, toda esperança. Mulatinha, teu feitiço me pisa, me mata. A mulata, esta cor é que me mata. Já é uma maestrina, já está compondo, já começam a aceitá-la um pouco mais. Passa a frequentar não somente os grupos musicais, mas agora os escritores. Dessa forma, ela é convidada a compor algo para uma peça muito importante do Eça de Queiroz, que falava sobre a vida de um padre, enfim, do filho de um padre, que naquela época tinha muito filho de padre, né? Com todo respeito. Então, Chiquinha, uma mulher sensível, vivendo de uma maneira assim, tendo que lutar muito, só mesmo uma mulher para compreender todo aquele drama. Então ela compõe Meditação, para o crime do padre Amaro.
Muitos fatores fizeram com que Chiquinha se identificasse com o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. A sua condição social, a personalidade rebelde. Então, ela resolveu homenagear o prato mais importante da cidade. Qual é o prato? A feijoada. Ela colocou o nome de Feijoada do Brasil. O texto é bem malicioso, hein? Coisas da Chiquinha. Olha uma Chiquinha ali. Sou a boa feijoada, saborosa como que. Ai, ué, ai, ué, ai, ué, dendê. A minha carne sargada, todos a querem comer. Ai, ué, ai, ué, ai, ué, dendê. Com meu tocinho, diz o doutor, que o meu cardinho tem bom sabor, tem bom sabor. Ai, ué, ai, ué, ai, ué, dendê, que o meu cardinho tem bom sabor. Ai, ué, dendê. Faz um molho de pimenta pra ficar tudo arder. Ai, ué, ai, ué, ai, ué, dendê. A pinga pra refrescar, o efeito estou a ver. Ai, ué, ai, ué, ai, ué, dendê. Com meu tocinho, diz o doutor, que o meu cardinho tem bom sabor, tem bom sabor. Ai, ué, ai, ué, ai, ué, dendê, que o meu cardinho tem bom sabor. Ai, ué, dendê. Bom, naquele período, uma mulher só poderia sair às ruas de chapéu, luvas, sapatinho, tudo combinandinho. Só que a Chiquinha estava numa situação um pouco apertada. Ela mesma fazia suas roupas, mas não tinha dinheiro para ter chapéu combinando com tudo a cada hora. Então ela teve uma brilhante ideia. Ah, vou colocar uma laçarote. Sobrou aqui um tecido, no vestido que eu estou fazendo. Então vou fazer um laçarote e vou sair aí. E ela era assim, ela estava sempre na contramão da moda. Mas isso lhe custou caro. Chegou a ser apedrejada, mas ela não estava nem aí. Até porque aconteceu um fato interessantíssimo. Uma francesa que estava na cidade, né? Afinal de contas, essa cidade era lindíssima, né? Seria a Paris dos trópicos. E ela conheceu a maestrina e ficou encantada. Puxa, que ideia! Um laçarote combinando com a roupa, por que não? Até acho que a Chiquinha fez um para ela. E aí, no momento em que ela a francesa passa a usar o laçarote, a coisa já muda de figura, né? Todo mundo passa a querer usar um laçarote, né? A coisa bem de... Hã? Pois é. A gente não pode ter a nossa personalidade? Então, o que é mesmo? Ah, isso. Porque o senador Rui Barbosa dizia que o machixe era mais das grosseiras das danças, era uma dança selvagem. Sugeria casais dançando muito próximos, de uma maneira assim que era altamente indecoroso. Por isso, para todo machixe que Chiquinha compunha, ela dava o nome de polca, um nome europeu e, portanto, mais civilizado. Vocês estão rindo, mas vocês sabem o que é um machixe? O machixe é a mistura da polca com o lundu. E o lundu é uma dança africana, que é um mau barato, né? Que vai se contorcendo, o ápice é uma umbigada. Rui Barbosa não gostava mesmo, não gostava da coisa. Aliás, ele implicava sempre com a Chiquinha. Eu e ele, a gente não se dá muito, sabe? Não gosto muito do Rui Barbosa por isso. Mas então, Chiquinha não tinha essa. Para todo machixe que ela compunha, ela dava o nome de polca, um nome europeu e, portanto, mais civilizado. Com vocês, a polca... Desculpe. Não, o machixe, afinal, é uma polca.
Não insista, rapariga. Certo dia, a Chiquinha é procurada por dois jovens. Um era jornalista, o outro caricaturista. Eles eram bem jovens, 23, 22 anos. Eles haviam escrito um libreto bem picante, A Cara da Dona Francisca. Ela imediatamente achou, bom, isso aí dá samba, ou dá machixe. E ela compõe algo bem interessante, o famoso forró bodó. Bom, quando ela foi ao teatro oferecer a peça, ela foi a vários teatros. O diretor do que ela mais conhecia, ele obviamente disse, não, Chiquinha, quem está interessado na vida das camadas mais pobres? Porque essa peça era assim, uma caricatura de como a elite vivia. A peça. Isso. Pelo menos ele entendeu, a peça. Depois pesquisa na internet, tá? O resto. Então, o que acontece? A Chiquinha, ela fez essa opereta, vamos dizer assim, era uma opereta mesmo, o Forró Bodó, e ela tinha certeza que aquilo ali ia ser um sucesso. Mas eles não estavam acostumados, os diretores dos teatros não estavam acostumados com uma coisa assim. Aliás, sempre havia um questionamento sobre a obra da Chiquinha, se realmente era ela a Chiquinha que estava escrevendo aquilo. Pensavam que eram outras pessoas, que era um homem, que uma mulher não teria a capacidade para tal. Então, essas coisas aconteciam muito com ela. E aí, ela tenta, de todas as maneiras, levar a opereta. Essa opereta era assim, na camada da elite, sempre num jantar, depois alguém lia algo em francês, e nessa opereta não. Se lia assim, o Diário da Mulher. Era servido, né, a comida mais fina. Nesse caso, não, eles serviam, vamos dizer, uma feijoada. Então, era uma brincadeira, mas todo o texto é muito picante, totalmente picante. Bom, Chiquinha tentou de todas as maneiras, até que o diretor, eles fizeram um trato. Você compõe, eu deixo você ficar aqui no teatro apenas 2 dias, mas não vai poder utilizar muitas das nossas, por exemplo, um acervo do teatro. Em contrapartida, ela teria que compor algo para ele, alguma coisa que ele já havia pedido, e Chiquinha até então não tinha realmente aceitado, não sei porquê, ela não tinha escrito nada para aquele diretor teatral.
Daí, dia da estreia. O medo era tanto que nem os libretistas ficaram, porque eles tinham certeza que eles iam ser vaiados, levar ovo, enfim. Chiquinha era a única pessoa que acreditava naquilo. O resultado do Forró-Bodó, 1.500 apresentações. Foi um caso inédito, nunca se repetiu isso. E nessa opereta existia um dueto. Um dueto também bem picante, que depois a canção era linda, a canção foi pega e colocaram uma outra letra que vocês conhecem, que é Lua Branca, e podem cantar comigo se quiserem. Ok? Eu posso sentar aqui? Tem luz aqui. Não dorme, não. De fulgores e de encantos, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto, ó, vem matar esta paixão que anda comigo, ó, por quem és desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito vem arrancar. Dá-me um luar da tua compaixão, ó lua, vem iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu aparecias a brilhar em noite calma e constelada, a tua luz então me surpreendia, ajoelhado junto aos pés da minha amada, ela chorar e a soluçar cheia de beijo, vinha em seus braços me ofertar esse beijo. Ela partiu, me abandonou assim, ó lua branca, por quem és, tem dó de mim. Antes de continuar, eu queria fazer uma homenagem, porque tem uma pessoinha aqui olhando para mim, eu olhando para ela, e essa pessoa, gente, é a minha segunda mãe. E ela é a minha primeira Chiquinha, olha que interessante. Foi ela que deu essa ideia, foi com ela que eu comecei a Chiquinha, a gente viajou muito, percorremos esse Brasil com a Chiquinha, e eu quero homenageá-la, Clara Zaguri. Eu vou parar. Em 1949, o Hermes da Fonseca, nosso presidente, promovia o seu último jantar, sua última festa como presidente da República. Ele estava sentado lá nos jardins do Palácio do Catete, com seu amigo conversando, o Catulo da Paixão Cearense. E ele, o Catulo pergunta assim: presidente, por que em toda recepção presidencial, essas coisas mais solenes, ninguém nunca toca compositores brasileiros, sempre os estrangeiros? O presidente não sabia responder o porquê, era uma norma, era assim, continuava assim.
Só que ele estava casado com a Anaí de Tefé, que era muito jovem, havia estudado em Paris, era cartunista, uma mulher da vanguarda, de vanguarda totalmente. E a Anaí ficou com aquilo na cabeça e foi conversar com quem? Com o seu professor de violão. Gente, violão era um instrumento de terceira categoria. Nenhuma mulher tocava violão, só mesmo a Anaí de Tefé. E aí, conversando com o seu professor, ele falou: olha só, Anaí, você já toca uma composição de uma maestrina que está fazendo o maior sucesso. Quando ela falou, a maestrina Chiquinha, corta-jaca. Claro, foi o corta-jaca. Então, fizeram aquele convite, colocaram depois do jantar, vamos receber na sala de música. Lá no Catete não tem uma sala de música, então, uma sala de música, vamos ouvir o corta-jaca. Bom, eu quero ler para vocês o que aconteceu no dia seguinte, quando a Chiquinha entra, afinal, para o High Society, com o seu machixe, que o senador Rui Barbosa devia estar tendo um ataque, corta-jaca. Manchete em todos os jornais no dia 26 de outubro de 1914, aliás, eu falei a data errada. Para que não pareça intriga, estampamos a programação da recepção presidencial. Diante do corpo diplomático e da fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deveriam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados, elevaram corta-jaca à altura de uma instituição social. Esta composição é a mais baixa e grosseira que existe, sendo irmã do batuque e do samba. Mas, nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras como se fosse um tema wagneriano. Senhor presidente, como não querer que a consciência deste país se revolte e que a juventude se ria? A gente tem tanto corta-jaca agora no momento, né, gente? Não era encanada, era vendida de porta em porta. Existia uma fonte chamada Fonte do Vintém, ou a Água do Vintém, que diziam que curava qualquer mal, qualquer problema, até mal do amor. Chiquinha logo pegou esse tema e compõe um tango brasileiro, Água do Vintém, que foi muito tocado até que o César Pinheiro resolveu fazer uma letra recentemente, que eu acho que é perfeita para a Água do Vintém. Água da mata, água da serra, água do monte, que vem da fonte,
que tem no Largo do Vintém. O povo diz que aquela água é milagrosa, é tão gostosa como o beijo do meu bem. Passando um dia por aquele logradouro, curvei meu corpo pra beber no bebedouro. Caiu meu cordão de ouro, e quem me olhou com um olho de namoro. Hoje, meu bem, desde aí ganhei muito tesouro. Achei o amor, compus um verso, fiz um choro. Só tive bom agouro quando provei com a minha boca dessa água do Vintém. Água da serra, água da mata, água do monte, que vem da fonte, que tem no Lago do Vintém. O povo diz que aquela água é milagrosa, é tão gostosa como o beijo do meu bem. Ai, que água doce, parece mel, pensei que fosse. De onde vem o encanto que ela trouxe? De que é feito esse feitiço que ela tem? Ai, que água santa, que mata a sede, o mal espanta. Quem não sentiu teu gosto na garganta, precisa então provar da água do Vintém. Água da serra, água do mato, água do monte, que vem da fonte, que tem no Lago do Vintém. O povo diz que aquela água é milagrosa, é tão gostosa como o beijo do meu bem. Enquanto o nosso ilustre maestro e compositor Carlos Gomes fazia sucesso no Scala de Milão com a sua ópera Fosca, Chiquinha, nossa maestrina, fazia um tremendo sucesso aqui no Teatro de Revista. Um dia, Carlos Gomes vem ao Brasil, obviamente quis logo conhecer quem é essa maestrina tão falada. Olha, a empatia entre os dois foi imediata. Chiquinha passou a tocar para ele, eles conversavam, trocavam figurinhas sobre composições. Se houve algo, realmente, eu não quero me comprometer. Mas, com certeza, ela passou a colocar a foto do Carlos Gomes em sua mesa de trabalho. E compõe para ele uma valsa brilhante. Então, não sei não, hein? Abafa o caso. Chiquinha era um tipo assim, bem brasileiro, morena,
cabelos ligeiramente ondulados, e diziam que carregava um mundo de sensualidade no olhar. E só mesmo Chiquinha para imaginar que os beijos, gente, poderiam voar de boca em boca. Já pensou? Que loucura! Nossos desejos são brasas. Jovem, não sejas louco. Se os beijos tivessem asas, voavam de boca em boca. Nossos desejos são brasas. Ai, jovem, não sejas louco. Se os beijos tivessem asas, voavam de boca em boca. Que lindo enxame dourado, quanto lábio nacarado, não tremerias no adejo de um beijo, de um beijo. Que lindo enxame dourado, quanto lábio nacarado, não tremerias no adejo de um beijo, de um beijo. Um dia, Chiquinha teve um sonho. E, obviamente, o sonho de Chiquinha só podia ser musical. Então, ela acorda, mas não teve tempo de chegar ao piano para escrever a composição. O dia ia passando, trabalhos domésticos, porque Chiquinha tinha uma vida bem privada. Ela não gostava de ter empregados. A vida particular dela era bem dela. E aí o dia vai passando, só que no final da tarde, ela vai para a casa do Calado e fala: Calado, olha, eu sonhei essa noite com uma composição, mas eu não tive tempo de compor. Mas como é que é, Chiquinha? Senta aí o piano. Ela começou a tocar, ele pegou a flauta, e cada músico que chegava ia tocando, ia dando um pitaco e tal, e a coisa foi tomando um vulto. As pessoas que passavam pela rua, a janela aberta, todos paravam para ouvir, mas que coisa interessante. Aí Chiquinha percebeu: não, eu vou dar um nome de Atraente, essa composição vai se chamar Atraente. Bom, foi a primeira composição da Chiquinha realmente editada. Ela editou em fevereiro. Quando chegou em novembro, já estava na 15ª edição. E tem um caso curioso com a Atraente. As músicas eram vendidas, né, de porta em porta, e Chiquinha pede uns meninos para venderem a Atraente. E aí o que acontece? O pai dela, quando interessada, deixa eu ver que música, quando viu o sobrenome, falei, aquela ex-filha, né? Pegou, mandou colocar fogo na música, na composição. Chiquinha soube, ficou chateada, mandou, vamos fazer mais tantas, e o pai dela passou a comprar e incinerar as composições da Chiquinha. Dizem que ele morreu numa situação financeira complicada. Será que foi de tanto comprar a música da filha e vender? Com vocês, Atraente.
badalado aqui, representado pelo Moisés Santos. Ele era, assim, o par constante da Chiquinha. Era a pessoa que ensinava a harmonia, conseguia trabalho. Enfim, ele estava sempre ao lado dela. Infelizmente, ele morreu muito jovem, o que foi uma perda enorme para a Chiquinha. Porque ele era um músico badalado. Então, estar ao lado de um músico badalado, sendo mulher, sofrendo tudo que ela sofria de preconceito, era uma coisa muito importante. E eles tinham uma combinação. Sempre que essa linda mulher, essa grande maestrina, chegava a um local, ele guardava algo, tocava algo para essa flor amorosa. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, ó ver. Por quê? Uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Ah, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Em uma taça perfumada de coral, um beijo dar, não vejo mal. É um sinal de que por ti me apaixonei. Talvez em sonhos foi que te beijei. Se tu pudesses extirpar dos olhos meus um beijo teu, tira-o por Deus. Vê se me arranca esse odor de resedar. Sangrar minha boca é um favor, vem cá. Não deves mais fazer questão. Já pediu, queres, mas toma o coração. Oh, tem dor dos meus ais, perdão. Sim ou não, sim ou não. Olha que eu estou ajoelhado a te beijar, a te oscular os pés. Sob os teus olhos tão cruéis. Se tu não me quiseres perdoar, beijo algum em mais ninguém eu hei de dar. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, ó ver. Por quê? Uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Ah, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Chiquinha estava assim num sarau no bairro do Andaraí e exerce um fascínio imediato num jovem músico português amador. Ele tinha 16 anos, ela 51. Chiquinha, eles ficaram encantados um pelo outro. Chiquinha imediatamente compõe um fado semerótico intitulado Desejos. O passo seguinte foi dado pelo rapaz ao oferecer-lhe uma foto autografada. Se a moral e os costumes da época jamais poderiam imaginar ou aceitar tal conduta, a idade foi o álibi perfeito que ela precisava. Passou a apresentá-lo como filho. Tudo certo. Viajou com ele para Portugal. Quando voltou, registrou. Então, o João Batista passou a ser o filho da Dona Francisca. E é graças a ele que nós temos esse acervo todo maravilhoso, porque ele ficou até o final com ela. E ela deixa escapar, já bem velhinha, que existia uma música que era muito tocada, muito conhecida, tinha obviamente outro nome, mas ela compôs pensando nele, no João Batista, A Valsa do Amor. Creio no bem, creio em ti. Quando teu lábio sorri e falas e me parece que a tua voz é uma prece
mais ainda ir à rua. E aí ela está lá, indo fazer as comprinhas dela. Aí encontra o maestro Francisco Braga. O maestro logo, Chiquinha, e aí? Você ainda compõe? Não, maestro, agora eu só descomponho. Bem-humorada, uma mulher sempre na vanguarda, nos deixou 2.000 partituras, sendo 77 especialmente para o teatro de revista. Uma mulher que estava à frente do tempo dela. Eu não posso imaginar como ela conseguiu sobreviver a tantas coisas. O pai não a aceitou. Não, mesmo próximo à morte, ela tentou ainda um contato. Ele disse que essa filha já havia morrido. Então eu não consigo imaginar. Essa mulher realmente tinha muita garra. E é interessante que ela quase morreu, nasceu praticamente morta. E tem uns casos assim de pessoas que, como o Frank Sinatra, que nasceu morto e de repente se tornou esse grande homem. Acho que isso dá uma garra. Às vésperas do Carnaval de 35, chamaram Chiquinha para tocar lá em cima. Governo Federal. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Lei Aldir Blanc e o Instituto Cultural Música no Museu apresentam Os Imortais da Música Brasileira e os Gênios Internacionais. Esperamos a presença virtual de vocês assistindo nossas apresentações diárias às 13 horas. É o resgate do Música no Museu, com a participação de excelentes musicistas brasileiros de grande expressão nacional e internacional.